Como é que você avalia, você que é psicanalista já há anos, dá aula de psicanálise, tem uma mente preciosa, como você avalia esse fascínio de dever, essa busca incessante, né? As pessoas não têm tempo para nada, as pessoas elas trocaram, né, a contemplação pela obtenção. Como é que se avalia isso, né? Quando a gente fala de um sistema, para um psicanalista, a gente pensa... Eu tenho um material do Freud muito interessante na época do Freud, que quando surgiu o telégrafo e a comunicação ali, daquela revolução que teve, assim, já, que estava acontecendo naquele período do século XIX, tinha uma doença que apareceu, uma doença nervosa. E o Freud vai fazer um comentário nisso, se eu não me engano, no Mal-Estar da Civilização. E estava todo mundo muito preocupado e sempre colocando a questão no que aparecia de fora. Então era como se toda aquela revolução causava algo no sujeito. E o Freud, como o pai da psicanálise, ele já trabalha diferente. Ele já foi dar responsabilidade subjetiva naquele momento e disse assim: não, tudo isso que é causado é por causa dessa dinâmica entre consciência e inconsciência e esse mecanismo de defesa-recalque. Então a gente não vai falar sobre teoria, mas só para a gente entender esse momento que o Freud responsabilizava o sujeito e não o avanço da tecnologia daquela época. Ou seja, por quê? Porque se a gente fosse pensar em Jacques Ellul aqui, a gente pensar na técnica de que algo do mundo causa em mim, eu tiro uma responsabilidade do sujeito de ver como o sujeito... porque somos nós que criamos tudo isso. E somos nós que aderimos a tudo isso. O sistema exige, o sistema consegue nos capturar. Nós somos capturados pela tela do celular, nós somos capturados pelas redes sociais porque existe algo de nós aqui. Isso é criado por nós, é criado por causa de uma demanda. Então o sistema se apropria disso, né? Aí, de quando você fala desse tempo da empresa hoje, o Forbes, ele continua uma sequência que você veio falando sobre a linha dos pensadores, de pensar daquele tempo que era da natureza. Aí você pensa no período que eles vão falar de Deus, né, que você marca como igreja. Eu entendo essa diferença, foi muito legal você marcar isso como cristão, porque você não quis colocar Deus na parada, porque acho que se a gente fosse pensar Deus no sentido universal, não é Deus, é a igreja, porque era algo que era gerenciado pelos homens aqui. Então foi gerenciado pelos homens aqui. Aí depois a gente pensa no iluminismo, a era do saber, né, que a gente veio com os pensadores e tal. E que hoje o Forbes ele pensa assim: nós não temos mais norteadores, porque tudo isso eram norteadores que davam para a humanidade um norte, uma direção e qual seguir. Então a natureza era o meu norte. Igual você falou, eu era norteado pela natureza. No segundo momento, agora eu sou norteado pela igreja. A igreja me fala o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E em todos esses momentos, a responsabilidade subjetiva ele fica meio capenga, porque sempre é assim. Quando for entrevistar um soldado do Hitler, por que você matou? Ele falou, matei porque eu cumpri ordens. Então, a minha responsabilidade subjetiva caía. Né? E na Era do Saber também teve esse respaldo do conhecimento que me norteava. Por Forbes, agora, nesse momento, e se a gente fosse pensar nessa contemporaneidade, nós estamos num mundo que caiu o saber, porque a internet, por exemplo, o banco de dados do Maiá tem muito mais saber que qualquer outra pessoa. Né? Exato. Então, se a gente for pensar a igreja, é o Jacques Lacan quando ele vai falar que não é mais o nome do pai, não é mais uma coisa vertical, são os nomes dos pais. Uma coisa mais horizontalizada por causa do avanço da internet que conectou o mundo. Então, o Forbes, ele pensando tudo isso, pensando em Jacques Lacan e pensando junto com os outros pensadores, ele falou, o mundo está desbussolado. Quando perdeu o seu norteador,